Olá, vamos hoje fazer a conclusão, que maravilha, deste livro Ensinando o Trivium. Gente, que jornada. Quando eu comecei, eu falei, gente, esse livro é muito grosso, vai demorar demais. E na verdade, eu acho que eu li ele e assim, fiz o resumo, fiz as anotações, fiz as gravações mais rápido do que no meu programa. Eu havia feito um cronograma e eu terminava ele no meio de março e eu consegui fazer isso 2 semanas antes. Que bom, tô muito feliz. E vamos lá, vamos concluir então esse livro. E a conclusão, né, que é o capítulo 10, não sei se eu mostrei hoje, mostrei? Conclusão, capítulo 10, o título é Os diferentes métodos e abordagens na educação domiciliar à luz do Trivium. O que os autores vão dizer aqui no capítulo 10? Ele vai pegar alguns métodos, algumas formas de ensinar a criança e vai comparar elas com o Trivium. Às vezes não, a palavra não seria nem comparar. Ela vai relacionar essas abordagens com o Trivium. Então é isso que ele vai fazer. Então ele vai citar basicamente esses métodos. O primeiro método, ele coloca aqui que é o método de escopo e sequência. O que é o escopo e sequência? É você imaginar que há aqui um tópico, as costas que fica mais fácil, e subtópicos. Então, ele parte dessa premissa de que essa estrutura de ensino, que ele chama de escopo e sequência, ela tem 2 premissas. A primeira é a de que existe uma enciclopédia de informações que cada criança deve aprender. Ou seja, imagina que esse livro é uma enciclopédia sobre geografia. Então, seu filho tem que aprender essa enciclopédia e pronto, é o escopo e a sequência. Você cria os tópicos e subtópicos. A segunda é a de que podemos dividir essa enciclopédia em pequeninas quantidades eficientes de acordo com 12 séries e 180 porções diárias. Então, é você fazer uma subdivisão, uma microdivisão dessa enciclopédia para ser oferecida a essa criança, de acordo com as séries. Então, vamos supor, o que ele vai aprender na vida toda sobre geografia, você vai dividindo isso de maneira que preencha toda essa grade curricular dividida por anos, ok? Então, simples, primeiro método, não tem segredo. E o que ele faz? Ele vai aplicar como usar o Trivium dentro dessa metodologia. Ele fala que o Trivium aplicado, ele também pode nos fornecer um escopo e sequência. Você pode usar isso de uma maneira geral. Ele dá um exemplo assim, ó, para cada matéria, os fatos, né, por exemplo, a parte do conhecimento corresponde à parte da gramática. E aquilo precisa ser primeiramente bem aprendido. Em seguida, vem a teoria, que é a parte do entendimento. E, por fim, a parte prática, que é a parte da retórica, da sabedoria. Então, tem como você aliar o Trivium com essa metodologia. Por que o autor faz isso? Ele está levando aqui em consideração que as famílias elas vão escolher qual o método que elas vão usar para ensinar os seus filhos. E que o Trivium, ele é uma metodologia de aplicar esse método no ensino. Não sei se deu para entender, mas assim, é como se ele estivesse explicando que o Trivium, essa maneira dividida dessas 3 formas, pode ser aplicada na metodologia que os pais escolherem adotar. É isso que ele quer dizer. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é o método ele chama de método habitual de Charlotte Mason. Ele coloca sempre o nome dela porque ela foi a principal figura que fala sobre esse método. E o que consiste esse método? Consiste em afirmar que as crianças devem ser expostas às melhores fontes de conhecimento e fazer uma narrativa oral do material para que se desenvolva a atenção, a concentração e o entendimento. Esse método, ele foca na narrativa. A criança precisa aprender e narrar, tipo, decorar muito. Eu cheguei a essa conclusão porque lá na frente o autor mostra as críticas que se fazem a esse método, porque ele cobra da criança uma certa capacidade de memorização. Então, basicamente a característica desse método é sim expor a criança a uma necessidade de
memorização do conteúdo que está sendo aplicado, ok? Depois ele fala sobre o método de unschooling. O que é o eu não sei se eu tô falando certo, unschooling, mas é o contrário de schooler, de estudante, de estudar. Porque homeschooling home é casa, lar, schooling é estudo, né, estudar. Então, seria estudo em casa, estudar em casa. Unschooling seria não estudar. A tradução fica meio vaga, mas o que esse método defende? Esse método defende que você não precisa expor o seu filho a uma forma rígida, a uma estrutura, uma organização, uma coisa sequencial. Não, você tem que deixar as coisas soltas, você tem que deixar a criança aprender com o dia a dia, você tem que deixar ela aprender com as necessidades que vão surgindo na caminhada da criança. Tem uma frase, eu achei bem interessante. Antes dessa frase eu vou ler aqui uma citação que ele fala assim, ó. Os unschoolers, que são os adeptos dessa metodologia, acreditam que a curiosidade natural de uma criança saudável, desde que haja acesso a um ambiente rico, levará a criança a aprender aquilo que ela precisará saber. Por exemplo, se essa criança cresce em um lar cercado de coisas ricas, no sentido de assuntos interessantes, desafios interessantes, situações que instiguem essa criança ao crescimento, automaticamente ela vai aprender, porque ela vai fazer perguntas, ela vai se sentir desafiada a resolver problemas, a resolver, como que ele fala aqui? Seriam tipo charadas, mas não são charadas. Ele fala muito que você tem que expor o seu filho a questões emblemáticas e fazer com que ele tenha essa capacidade de pensar e dar respostas. Então, esse método, ele trabalha nessa perspectiva. Se essa criança está cercada desse tipo de desafio positivo, ela vai aprender. Você não precisa se preocupar em criar uma, como eles falam aqui, né, um currículo, um método, um cronograma, objetivo, metodologia. Ele fala que não precisa de nada disso. O aprendizado vai vir naturalmente. E aí, tem uma frase que eles usam que eu achei muito bonita, que ele fala assim: pássaros voam, peixes nadam, o homem pensa e aprende. Portanto, não precisamos, com efeito, motivar as crianças a aprender através de adulações, subornos ou intimidações. Não precisamos estar constantemente consumindo as suas mentes para garantir que elas estão aprendendo. Achei bem interessante. O que ele está afirmando? Que o processo de aprendizado é natural. O processo de aprendizado, ele flui. Então, eu não preciso fazer com que isso aconteça. Isso vai acontecer. Eu confesso para você que quando a gente começa a ler, a gente começa a achar interessante. E você fala, verdade, interessante esse argumento, gostei. Só que, no final, o autor, ele é totalmente contra essa metodologia. E ele fala que essa metodologia, ela é uma metodologia totalmente errada, porque a criança, ela precisa sim ser instruída, direcionada, corrigida, disciplinada. Então, os autores, eles deixam claros que essa metodologia não deve ser usada, não é viável, não gera crescimento. Bom, depois ele fala sobre a abordagem em unidades de estudo. O que é essa abordagem em unidades de estudo? É quando você pega um tema, por exemplo, ele fala, se o seu filho tem interesse por armas, o que você faz? Você pega e vai estudar a história das armas, a química da arma, a física da arma. Você faz um ambiente em torno daquele assunto que é de interesse do seu filho, para que ele gere conhecimento, para que ele crie conhecimento em torno daquele assunto. Então, é uma metodologia. Você não vai separar por matérias. Você vai separar por assunto. E naquele assunto você envolve todas as matérias. Ok? Depois vai ser a abordagem clássica formal. A abordagem clássica formal, ele coloca aqui que você vai aliar o trivium e o quadrivium, que são, juntando 3 mais 4, são as 7 artes liberais. Que no quadrivium, aqui ele não fala, mas
basicamente acrescenta música, artes, astronomia, outras disciplinas. O livro nem cita, ele não fala nada sobre isso, ele só fala que essa abordagem clássica formal é uma opção e que ela unir o trivium e o quadrivium. Então, você vai estudar não só o trivium, que é a gramática, a dialética e a retórica, você vai agregar mais 4 disciplinas que também são consideradas as disciplinas que eles falam libertadoras, né? Porque não é libertadoras, liberais, te liberam dos professores. A próxima abordagem eu achei bem interessante. Eu tava lendo pensando, é a abordagem dos crentes mesmo. É a abordagem dos princípios. Essa abordagem, ela parte do pressuposto de que tudo que você for estudar, tudo que você for ensinar para o seu filho tem um parâmetro bíblico, tem uma base bíblica, tem um princípio bíblico. Então, ela cita aqui, são 7 princípios. O princípio da individualidade, o princípio da autonomia, o princípio do caráter cristão, a consciência, o princípio de forma de governo, a forma bíblica de governo, o princípio de autonomia local, o princípio de união política. Essa autora que defende esse tipo de abordagem, ela acredita que os objetivos da abordagem dos princípios são, olha que coisa profunda e interessante. Eu achei assim muito forte essa afirmação, achei muito forte. Os objetivos da abordagem dos princípios são educar os filhos em uma perspectiva bíblica, desenvolver a habilidade de pensar biblicamente e de aplicar a palavra de Deus em todas as áreas da vida. Criar neles autodisciplina apropriada, incluindo a responsabilidade pela própria educação. Então, dentro dessa metodologia, absolutamente tudo que você for ensinar para o seu filho, primeiro vai passar por um princípio bíblico. Então, ele dá aqui vários exemplos, eu achei interessante poder falar da política. Você vai estudar a política. Existe uma maneira bíblica de se fazer a política, de se fazer o governo. O que a Bíblia ensina? Aí, você parte do princípio bíblico e aí você leva para o ensino histórico e você faz esse paralelo, mas sempre deixando claro para os seus filhos que para tudo que você for ensiná-lo, há um princípio bíblico. Abrindo aqui um parênteses, eu fiquei pensando, falei, gente, mas será que alguém faz isso? Parece assim, tão exagerado, parece tão radical. Eu fiquei pensando, sabe? Será? Bom, sinceramente, parece, mas depois que você começa a estudar um pouco, você vê que faz sentido, sabe? Faz sentido e eu acho que hoje a grande falha da nossa geração é justamente tirar tanto os princípios de lado, né? Tirar tanto os princípios da Bíblia, né? E achar que não são tão importantes. Eu quero concluir porque basicamente ele vai entrar nos pormenores desses tópicos, né? Eu quero concluir aqui contando uma coisa que aconteceu hoje comigo, achei interessante, a hora que eu tava lendo aqui, eu me lembrei. Eu tenho um curso, Como Evangelizar o Seu Bebê, até os 2 anos de idade, baseado na minha experiência com a minha filha até os 2 anos de idade, né? E uma pessoa me mandou uma mensagem, que tem lá na minha landing page, tem o meu WhatsApp, e uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando sobre o curso, e lá o curso eu deixo bem claro que é até 2 anos de idade, tá bem claro no título tudo. E essa pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu quero comprar seu curso, mas eu tenho um menino de 8 anos, o que você me fala? E aí eu falei, olha, vai ser bem diferente, alguma coisa você vai aprender, mas você vai ter que adaptar, os exemplos, a rotina, as ilustrações e tal. E aí eu disse pra ela, perguntei qual que eram as dificuldades e tal, ela falou assim, não, eu sempre ensinei pro meu filho sobre a Bíblia, sobre Deus, na verdade. Ela falou assim, eu sempre ensinei pro meu filho sobre Deus, mas eu nunca ensinei a Bíblia pro meu filho. E eu vi uma postagem sua com a sua filha ensinando a Bíblia pra ela. E é um videozinho que eu tenho da Darla com, acho que 1 ano e meio, contando as historinhas, né, da Bíblia, o pessoal acha bem bonitinho. Ela quase não falava e fica tentando, né, contar a história. E eu fiquei pensando, falei, poxa vida, uma criança de 8 anos, né? E aí ela falou, olha, eu sou temente a Deus, pra mim Deus é tudo, sempre falo muito pro meu filho de Deus, mas nunca ensinei a Bíblia. E eu fiquei pensando, e aí quando eu li isso aqui,
eu falei, poxa, como a gente espera, né? Como a gente acha que vai dar certo, como a gente acha que tá tudo bem. E na verdade a gente passa, a gente deixa o tempo passar, né? E aí às vezes a gente olha esse tipo de abordagem e pensa, poxa, que exagero, pra que isso? A criança só precisa aprender a contar. Será que ela só precisa aprender a contar? Será que tudo que a gente vem vivendo, tem uma frase aqui, eu falei que ia encerrar com esse exemplo, mas eu me lembrei de uma frase muito forte, eu quero ler essa frase para encerrar, porque é muito forte. Ela fala assim, ó, o último século, olha que interessante, o último século da educação tem sido um experimento crescente nos estudos formais oferecidos cada vez mais cedo, ao mesmo tempo em que é acompanhado de um crescimento exponencial das deficiências de aprendizagem. E está dizendo que quanto mais cedo nós estamos expondo nossas crianças ao ensino formal, maior tem sido o desastre no aprendizado. Então, quanto mais cedo nós temos levado nossos filhos para a escola estatal, maior tem sido o nível de fracasso. E aí ele fala assim, e a evidência sugere uma relação direta entre os estudos formais dados precocemente e a deficiência de aprendizagem. Isso pede bastante cuidado com a metodologia moderna. Então, olha o que ele fala. Nós precisamos rever o que é ensinar, porque para a maioria dos pais, ensinar é isso. Não, você só manda para a escola, ele só precisa aprender a ler, a contar e aprender história e tá tudo bem. Na verdade, não é. Existe uma base mais importante do que essa. E aí ele fala assim, imagine os extremos, né? De um lado, ele fala sobre aquela educação rigorosa e do outro lado aquela educação que não se preocupa com nada. E o problema da nossa humanidade sempre foi os extremos. Nós somos muito extremistas. E eu acho que o grande desafio do ensino domiciliar e de todas as nossas decisões importantes é encontrar esse ponto de equilíbrio, é encontrar esse ponto onde nós não sejamos tão extremistas, né? Bom, é isso. O final do livro ele termina com um tom bem melancólico, assim. Ele fala: nós lamentamos a decadência cultural que fez com que os pais entregassem a educação dos seus filhos ao governo. Nós lamentamos a situação onde os pais acham que precisam de um Estado para educar os seus filhos. Isso é triste, isso é lamentável, porque nós não precisamos. Nós precisamos assumir a nossa direção, nós precisamos assumir a nossa posição. E aí no finalzinho ele fala de novo que não há nenhum substituto legal, bíblico, para ocupar esse lugar de ensino aos nossos filhos. Esse lugar e essa posição, ela pode tão e unicamente ser ocupada por nós, pais e mães. É isso, gente. O livro é muito bom, eu vou falar de novo. É muito bom, a leitura é muito enriquecedora, acrescenta muito mesmo. Então, quem estiver aí namorando homeschooling, tem que ler esse livro. Não tem como deixar de ler. Ele vai acrescentar muito. Deus abençoe vocês. Quem me acompanhou aí até o final, que jornada, acho que 25 vídeos, se não me engano. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que nós possamos sim ser uma geração que vai resgatar o nosso posicionamento diante dos nossos filhos, a nossa autoridade e a nossa influência educacional diante dos nossos filhos. Que o Senhor te abençoe, um beijo no seu coração, fiquem com Deus, em nome de Jesus.